Olá, sejam todos bem-vindos a esta série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje estamos no 16º estudo, que tem por tema O Mandamento Esquecido. Alguns cristãos guardam o sábado como um dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo, e há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que lhe mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita e a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? E nunca estudamos a palavra de Deus sem antes orarmos. E eu convido você a orarmos para darmos início ao estudo desta série. Nosso Deus, nosso Pai, quero entregar nas tuas santas mãos cada filho teu que agora está estudando a tua palavra junto comigo. Este homem, esta mulher, este adolescente, este jovem, esta criança que dedicou tempo, ó Deus, para poder ouvir a tua voz e aprender as verdades contidas em tua palavra. Que o teu santo e bondoso e maravilhoso Espírito Santo nos encha do teu amor e da sabedoria que há em ti. Perdoa nossos pecados, queremos conhecer toda a verdade e dependemos unicamente e exclusivamente de ti para nos ensinar. Em nome e por amor a Jesus te rogamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Primeira pergunta: o que diz o quarto mandamento? Abra a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, a autoridade máxima, suprema, e vamos examinar esse texto maravilhoso. O que o quarto mandamento da lei de Deus nos diz? Está no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 11. E aqui nós lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uau! Amados, vocês perceberam aqui que o texto começou dizendo: lembra-te. Deus, em sua onisciência, onipotência e onipresença, Ele sabia que os seres humanos no futuro iriam esquecer de sua lei. E ele começa esse mandamento dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o que é que o quarto mandamento está dizendo? Ele diz para lembrarmos do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o texto bíblico está dando ênfase para todo ser humano que está vivo abaixo desse céu guardar fielmente a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento que fala para lembrarmos de santificar o dia de sábado. É bíblico. O único mandamento, ou seja, o único dia da semana que Deus colocou o nome é este. Colocaram o nome no primeiro dia da semana, domingo, mas não foi Deus. Não passou por sua autoridade ou a autonomia. Certo? Então, o que diz o quarto mandamento? Ele pede para eu e você observar fielmente
o dia de sábado, santificá-lo. Então, para que isso aconteça, sozinho não consigo, e você também não. Então temos que pedir ajuda a Deus, a Jesus, e o Espírito Santo dele trabalhará profundamente. Quando você toma a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, saiba que você consegue, porque Ele assim te ajuda a conseguir superar todos os obstáculos dessa vida. Amém? Mas outra pergunta que não quer calar: quem estabeleceu o sábado? E quando e por quê? Quem estabeleceu, quando e por quê? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. De aqui lemos: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o fizera. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, Novo Testamento, capítulo 2, versos 27 e 28. É o texto que vai dar agora alusão e afirmação no Novo Testamento sobre esse texto que lemos de Gênesis. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Aqui o nosso Senhor Jesus diz: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. E quem é o Filho do homem que a Bíblia aqui descreve? Jesus Cristo. Amém? Então, quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Então, Deus estabeleceu o sábado na criação, no término da criação, antes de entrar o pecado no mundo, e fez isso para benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo. Portanto, antes do surgimento da nação judaica, como muitos têm dito, que os mandamentos foram estabelecidos para os judeus, e era para aqueles tempos passados. Hoje não se precisa guardar mais. Errado quem pensar assim. Precisa estudar mais as Escrituras Sagradas. E é o que nós estamos fazendo aqui, examinando as Escrituras, como fala João 5:39. Amém? Então, terceira pergunta: que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? No livro de Êxodo, capítulo 16, verso 23, abra sua Bíblia. Aqui vamos fazer um exame consciente das Escrituras Sagradas. Êxodo, capítulo 16, verso 23. E aqui nós lemos: Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeie; o que quiser cozer em água, cozeie em água. E tudo que sobrar, separai-o, guardando para amanhã seguinte. Então, no tempo de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, qual foi o dia que Deus estabeleceu como dia de guarda? O sábado. Então, vamos ver outro texto em Isaías capítulo 58, versículo 13 e versículo 14. Abra sua Bíblia em Isaías 58, verso 13 e 14. Aqui nós lemos: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs.
Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. E ainda em Isaías 56:4, aqui nós lemos: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolheram aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Amém. Então, no tempo do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, qual era o dia que era observado? O sábado. Vamos ler aqui também no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 24 e 27. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 24 e 27. E aqui nós lemos: se desveras me ouvisses, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Verso 27. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, no tempo do profeta Jeremias, qual era o dia que era observado? O sábado. Era o sábado que era guardado como dia de repouso, descanso. E vamos ver agora no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. Versículo 12 e o verso 20. Olha bem o que aqui diz: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, no tempo do profeta Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, qual era o dia que era observado? O sábado. Vamos em mais uma comprovação bíblica no livro de Esdras e Neemias. Aqui vai apresentar sobre esses dois profetas, mas estamos a abrir o livro de Neemias, capítulo 13. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, antes de Salmos. Neemias, capítulo 13, versículo 15 e o versículo 19. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, trabalhavam o dia de sábado, olha, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E prostrei, ou seja, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Verso 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias e Esdras protestaram, e aqui não permitiram que em Jerusalém se vendesse mercadoria, se trabalhasse, se comprasse algo em dia de sábado. E eles aqui fez o que agradava ao Senhor. Então, no tempo de Neemias, 420 anos antes de Cristo, o sábado era observado. Então, no Antigo Testamento não há nenhum texto indicando mudança do dia de guarda. Na Bíblia há mais de 250 textos que provam a veracidade da guarda do dia de sábado. Só no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo guarda 84 sábados. Só no livro de Atos dos Apóstolos.
Então, toda a Bíblia, ela dá a garantia de que o mandamento de Deus está em vigor e que temos que observá-lo veemente, porque o Jesus, nosso Senhor Jesus, assim o quer. E ele diz que se formos fiéis aos seus mandamentos, como ele assim o foi, ele manifestará o seu amor para conosco do mesmo modo como ele tem manifestado o amor de seu Pai. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Então, quarta pergunta: que dia foi observado por Jesus? Olha, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4. Qual dia foi observado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Lucas, capítulo 4. Versículos 16 e o versículo 31. E aqui nós lemos: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Amém. Olha, Jesus foi à sinagoga no sábado e levantou-se para ler. Vamos ver o que o outro texto diz? Verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Aqui está o primeiro dia da semana. Está apresentando que Jesus ia às sinagogas, tanto para pregar a palavra, quanto para ensiná-la. Amém? Então, que dia foi observado por Jesus? Foi a sexta-feira? Foi o domingo? Foi o sábado. O sábado. Jesus observava o sábado. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Quinta pergunta: que dia guardavam os seguidores de Jesus? Vamos ver em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Qual era o dia? E vamos fazer a leitura a partir do versículo 53 a 56. E aqui nós lemos: e tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então as mulheres que foram ali abalsamar Jesus, elas guardaram o sábado. Mas vamos ver o que é que o livro de Atos, capítulo 13, verso 14, o verso 27 e o versículo 42 e o 44 nos apresenta. Vamos aqui ler alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13. Atos 13, verso 14 e o verso 27. Vamos lá. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Aqui João Marcos volta a Jerusalém, o título. Versículos agora 27 e 42. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Qual era o dia que se lia os ensinos dos profetas? Nos sábados. Quando o condenaram, cumpriram as profecias. E agora vamos ao versículo 42 e depois o 44.
Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Olha, rogaram para que no próximo sábado voltasse para pregar aquelas mesmas palavras. E aqui o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, todos os textos que estamos lendo estão confirmando que os encontros eram no sábado. Capítulo 17, versículo 2. Vamos ao capítulo 17 de Atos, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, por 3 sábados seguidos, Paulo estudou acerca das Escrituras. E o capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Então, quais eram os costumes que os discípulos de Jesus ou os seus seguidores tinham? Eles guardavam a sexta-feira, o domingo. Eles guardavam o sábado. Então era o dia de sábado que era guardado. Mesmo depois da morte de Jesus, como é apresentado aqui no livro de Atos, eles ainda continuaram seguindo os mandamentos do Senhor. Inclusive o dia de sábado. Eles guardaram. Não tem indícios bíblicos dizendo que eles abandonaram a fé e seguiram qualquer doutrina. Não. A Bíblia confirma que eles guardaram firmemente o dia de sábado. E qual é o dia também que vamos observar? Que dia os salvos guardarão na nova terra? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 66. Abra a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura maravilhosa. Em Isaías 66, versículos 22 e 23, e nós lemos: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Qual é o dia? A Bíblia fala aqui que é todos os dias, de um sábado a outro sábado. Hoje, aqui na terra, o dia de culto oficial é o sábado. Mas no novo céu e na nova terra não vai ser só o sábado, vai ser todos os dias. Todos os dias iremos adorar o Senhor, inclusive o sábado. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor na terra renovada por toda a eternidade. Exaltaremos o seu amor. Amém? Amém. Então, que dia os salvos guardarão na nova terra? Qual é o dia? É a sexta-feira? É o sábado? É o domingo? Será o sábado. O sábado. Todos os dias, mas o sábado é o memorial da criação. Então, podemos ignorar este mandamento? Será que nós podemos ignorar? Vamos ler o que o nosso irmão Tiago, em seu livro, nos aconselha. Tiago capítulo 2. Vamos lá, Tiago capítulo 2, versículos 10 por diante. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser o quê? Transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Mas vamos ver também o que o nosso querido irmão João fala em sua carta, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ora, uau!
O que é que João aqui está falando? Todo aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se eu não guardo os mandamentos de Deus, a verdade não está em mim. Porque eu tenho que falar de tal maneira e de tal maneira eu tenho que proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha o que o versículo 6 do capítulo 2 da primeira carta a João diz. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Verso 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, verso 8, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Por que ele escreveu isso aqui? Porque estavam todos vivendo nas trevas morais. E Jesus apresentou a ele algo que para eles agora soou como novo, mas ele aqui está relatando que era o que já desde o princípio estava escrito. Amém? Então, muitos têm confundido, têm distorcido as verdades bíblicas. Então, podemos ignorar este mandamento? Não. Temos que colocar em prática, observá-lo. Então, é bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação. Prestem atenção nisto. É bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação, que é obtida unicamente pela graça de Jesus. A obediência a Deus é o resultado da salvação. Só é obediente quem está salvo em Jesus. Amém? Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência? Então, não tem lógica dizer que está salvo em Jesus e viver nas antigas práticas. Então não tem condição. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência a Deus? A guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus e fruto da experiência pessoal com Ele. No estudo que estudamos hoje, o sábado foi instituído em que período? Foi na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias, e nos demais. Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei, como Tiago 2,10 diz, que todo aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, Deus descansou no sábado. Deus abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Guardaremos o sábado na nova terra, porque o sábado é especial hoje. Primeiro ponto, dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual. É um dia de estar junto com a família, não um domingo. Não dizendo que o domingo não possa ser um dia de você estar com sua família, mas o sábado é o dia que a Bíblia apresenta. Você tem que estar com sua família todos os dias, mas muitos hoje têm determinado que o sábado é o dia, o domingo é o dia da família. E a Bíblia apresenta que é o sábado e não o domingo. O domingo é simplesmente o primeiro dia da semana, certo? O sábado é dia de descanso e anti-estresse, dia que pode ser empregado para ajudar os necessitados, doentes, presos, famintos. É dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho. É dia especial de adoração na igreja. E que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa ser um dos guardadores desse dia, porque é bíblico, não porque o homem está pedindo, porque a palavra de Deus determina.
Até hoje, já vou lendo a Bíblia muitas e muitas vezes, e até hoje eu não encontrei um texto que diga que o domingo é dia de ser santificado. Mas a Bíblia me garante, em mais de 250 textos, que o sábado é o dia de ser guardado, e foi Deus que determinou, e é mandamento e tem que ser seguido. Amém. Que Deus possa te abençoar e que eu e você sejamos fiéis adoradores da palavra do eterno e soberano Rei do Universo, Jesus Cristo. Convido você a fechar seus olhos e oremos juntos. Nosso Deus, nosso Pai, que alegria poder saber que a Tua palavra nos ensina a verdade. Está na Bíblia, Deus, e o que está escrito é para ser seguido. Então que o Senhor possa nos ajudar a viver, a guardar e, acima de tudo, entregar a nossa vida a Jesus. Eu entrego a cada filho, a cada filha, a cada pessoa que dedicou seu tempo neste dia para estudar a Tua palavra, e eu os entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Amém?